Ah, que massa. Bom, a gente veio de uma pregação forte, abençoada do pastor Abraão no último culto. E eu orei, pedi assim uma palavra, estava com outra pronta e ele mudou. E eu queria falar com vocês que estão na internet, vocês daqui também, para lembrar e orar, né? Quem puder ajudar financeiramente, melhor também. Mas a oração também é bem-vinda para o nosso templo, né? Que Jesus Cristo... A pessoa fala assim, eu vou abrir uma igreja, não existe isso, cara. É Deus que sobe a igreja. A gente fala, a gente vai plantar ali um local para a gente se reunir, vai ser muito mais do que isso. Jorge, que está coordenando essa parte toda, ele sabe. A gente pretende colocar um centro de esperança mesmo ali. Tem área para criança, área para as pessoas que estão sendo desprezadas. E abolir, né, esse negócio que crente fica falando por aí, né? Crente pode fazer isso, crente pode isso aqui. A sua igreja aceita, né? A sua igreja não aceita. Quem é a gente para aceitar alguma coisa, gente? A gente recebe todo mundo. E Cristo vai transformando e a gente entrega todo o nosso amor. A igreja de Cristo foi chamada para amar. O dia do julgamento ainda não veio com ele. E o Espírito Santo vai trabalhando devagarinho, graças a Deus. Porque se não fosse assim, estaria todo mundo aqui estaria condenado. Né? Imagina. Oh, meu Deus, como é bom amar, como é bom ser liberto de religião, como é bom abrir os olhos para enxergar o reino de Deus, onde ele recebe qualquer um, recebe tatuado, recebe drogado, recebe homossexual, ele recebe todo mundo. Aí ele aceita? Claro que não, por isso que ele transforma, mas não sou eu não. Ele transforma, a gente entra de uma maneira e sai de outra. Esse é o nosso Jesus. Gente. E se o cara não quiser mudar? E se a mulher não quiser mudar? A gente continua amando. E ele que se entenda com Cristo nos últimos dias. Não é assim? Amando e aconselhando, mas a gente só aconselha aqueles que querem. O Espírito Santo não invade, gente. Isso é arte de Satanás. Ele invade. E aqui, nem sei como eu vou chamar esse culto, mas seria... Como eu botei na internet, como foi? Simplesmente fé. Então assim vai ser. Simplesmente fé. Não é nada. A palavra, eu creio que eu já preguei essa palavra aqui, o que eu estou escrevendo, mas eu perdi, né? Queimou meu HD, eu perdi as pregações. Mas Cristo está falando aqui com a gente. E vai falar de qualquer maneira. Começando em Lucas, capítulo 17, doutor Lucas. O Evangelho é de Jesus Cristo, segundo o doutor Lucas, capítulo 17, 11 a 19. E a todos que assistirem aí, meu sogro, que às vezes entra para assistir também, deixo aqui um abração para ele. E fiquem ligados, gente. Lucas 17, 11 a 19. Olha que palavra linda que a gente vai ter aqui hoje, gente. Vocês conhecem, todo mundo conhece, né? A história dos 10 leprosos. E aí que vai. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em voz alta e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Eita glória! Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou que voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Pai, louvado seja teu nome pela tua palavra, pela tua santa palavra. Pai, nos transforme com sua palavra, senão vai ser mais uma noite onde a gente vai receber letras, e a letra vai matar, Senhor, tua revelação. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos.
faz a gente querer mais de Ti. Aumente a nossa fé, Senhor. Aumente o nosso temor à Tua santa palavra, sabendo que ela é tudo que precisamos, Senhor. A Tua graça é tudo que precisamos. O Senhor criou tudo com a Tua palavra, Pai. O Senhor nos amou tanto que entregou Teu Filho a todos que crescem, Pai, não pereçam, mas tenham a vida eterna. E está a gente aqui, querendo ouvir a Tua palavra. Não palavra de doutrinas nem de religião, mas a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo me levou a orar dessa forma, nesse momento. Me conhece, sabe? Eu não preparo a oração, gente. Eu já vi pastores preparando a oração. Você já viu também, né, pela sua cara? Para orar bonito. Para orar eloquente. Peraí, gente. Tem que sair na hora a oração. Né? De uma maneira espontânea. Eu estou cansado de ver, e ao mesmo tempo eu estou feliz de ver outra coisa. Estou cansado de ver um povo aumentando na religiosidade. Hoje meu irmão falou para mim, fez assim: poxa, a igreja de antigamente, ela era mais entregue ao Senhor, e todo mundo hoje dessa forma. Aí eu falei assim: você está certa falando como um todo, mas falando literalmente, a igreja de Cristo evoluiu. Ela só diminuiu. Porque nos últimos dias muitos se afastariam da fé. Nos últimos dias muitos abandonariam a fé. Muitos abandonariam a sã doutrina. Mas aqueles que estão na sã doutrina, os remanescentes evoluem. Os remanescentes pegam a onda da revelação do novo, e Cristo continua sendo assim. Ele estava ali. Onde é que estava a igreja? Junto de Deus. Onde é que estava Deus? Passando por Samaria, parou naquela aldeia, e ali estava a igreja. Não nas pomposidades das festividades dos religiosos. Os fariseus adorando no templo, e o Deus encarnado que estava em outro canto. E nesse contexto todo, teve 10 curados e um agradecendo. Mas eu não quero falar disso. Por quê? Porque você lembra, gente? Fé. É sobre fé. Eu já esqueci o tema de novo. É simplesmente fé. Lembrei. Jogado às traças. 10 leprosos gritavam de longe. Por quê? Não ia apanhar feio. Ia morrer. Eles não podiam chegar perto. O leproso não chega perto. Preste atenção nisso aqui. Era uma cultura que, se alguém cruzasse com um leproso, além de se afastar, ia gritar de longe: volte ao teu lugar e não contamine as pessoas. Volte ao teu lugar. Não contamine as pessoas. Está cheio de gente tentando entrar na igreja de Cristo, Isaac, e ouvindo dos de dentro: volte ao teu lugar. Não contamine as pessoas que estão vestidas bem. Não contamine as pessoas que fizeram um círculo aqui chamado, que eles chamam de igreja. Não contamine. Não venha aqui não, a gente não quer você. Você não está vestido direito. Você está sem camisa, você está bêbado, você é homossexual. Não entre. Não contamine os outros. Agora, gente, a cura da lepra é um negócio muito doido, porque as doenças, no Antigo Testamento tudo era sobre castigo de Deus ou bênção de Deus, né? Pessoa muito rica, bênção de Deus, mas a lepra não entra aí. A lepra é considerada diretamente relacionada ao próprio pecado. Vocês se lembram de Miriam? Quando foi falar mal de Moisés, falar mal de um profeta, Deus foi e castiga com a lepra. E além disso, a lepra era como se fosse a ressuscitação de alguém. Era uma doença que só poderia ser curada por Adonai. Só poderia ser curada por Yahweh, pelo Senhor. A gente está falando aqui do Antigo Testamento, ninguém conhecia a palavra Jesus, mas tinha o Senhor dos Exércitos. Então só poderia ser curada pelo Senhor.
E ainda assim, se tivesse curado, o Isaac pregou sobre isso. No outro dia, a pessoa ia ter que se mostrar ao sacerdote. O sacerdote avaliaria essa pessoa e diria: ok, está curada. Ou seja, eu sei, o Senhor fez um milagre extraordinário, como se fosse uma ressuscitação nessa pessoa. Olha, gente, pode ter situações em sua vida que parece que está tudo leproso, e só o Senhor mesmo pode curar. Mas Ele continua aqui, dizendo: eu posso. Às vezes a gente fala assim, né? Só o milagre. O crente mesmo, que é o que crê em Deus, eu estou falando, e vem dizer: maravilha, então estou dentro, eu tenho Deus no milagre. Para Deus tudo é natural, não existe milagre. O milagre é os olhos da gente que enxergam como milagre, mas para Deus tudo é natural. Olha bem, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa pregação, que eu creio que será linda, é o ato de fé. Olha o versículo 13 e 14, vai dizer assim: que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: vão e se apresentem aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. E aí, velho? Você está na frente de Jesus. Olha, eu me lembro logo da mulher Cirofenícia, né? Que foi lá, Jesus disse: silêncio, não disse uma palavra. Aí depois ele diz: não é lícito tirar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. A segunda ele negou, na verdade. E a terceira vez ele falou isso aqui. Imagina como a gente reagiria, os crentes de hoje, me perdoa a expressão, os crentes de Nutella, né? As pessoas que não podem ouvir nada. Eles foram até Jesus. Eles não chegaram perto de Jesus. E Jesus não disse palavra de cura alguma. Eles não pediram cura, aliás. Mestre, tenha compaixão de nós. O que eles estavam querendo? Não sei, eles não pediram. A pessoa tem que dizer. As superstições gospel vai dizer que se não falar o que ele quer ali, não vai ser. Mas não, tenha compaixão de nós. E o que ele ouviu de Jesus foi: vai e se apresente aos sacerdotes. Vocês estão me entendendo aqui? A gente está lendo, é fácil saber. Chegou ali, Jesus curou nada. Jesus falou: vão embora e se apresente aos sacerdotes. Quem aqui, velho, iria? Quem aqui aceitaria essa resposta? É forte isso aqui. Eles estavam longe e Jesus não os curou. A gente sempre conta essa história como uma história de gratidão e ingratidão. Tiveram 9 ingratos e um grato. E todo mundo prega isso. Esquece de algo fundamental, porque eu enxergo algo muito mais forte. Veja o que fala Efésios 2:8. Somos salvos pela graça, mediante... A gente não é salvo pela fé. A gente é salvo pela... Nem toda fé é salva. Simplesmente fé. Não. A fé é o canal para a graça. Mas que fé? Simplesmente fé. Agora veja que coisa maravilhosa Jesus faz. Mas antes, eu quero ler aqui Levítico 13 para vocês. Não precisa abrir não, 42 ou 44, mas pode anotar. Levítico 13, 42 ou 44. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote examinará, e se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da caixa for avermelhada com a lepra de pele, o homem será leproso e impuro. O sacerdote terá que declarar-o impuro devido à ferida na... Aqueles 10 homens ouviram o que dos sacerdotes? Impuro. Vai para lá. Se afaste, malditos. Os sacerdotes viraram para eles, ou seja, eles teriam medo ou não do sacerdote agora? Se chegar perto, para onde Jesus manda eles? Para os sacerdotes. Gente, é top demais. Olha o que Jesus faz. Respeitem a lei.
vai se apresentar ao sacerdote. Mas peraí, eu estou com lepra. Eu vim aqui pedir compaixão, você está mandando a gente morrer? Rapaz, é top demais. Jesus só manda eles irem aos sacerdotes como lepra. Eu vou repetir para ser redundante: os mesmos que mandaram ele embora. Como Isaac falou no outro culto, os mesmos que os humilharam em nome de Deus, os mesmos que os envergonharam. Aí eu pergunto, o que eles fizeram? Foram. Quantos foram, Abraão? Só um? Os 10 foram. Aí segura esse pensamento. A palavra vai dizer em Mateus 14, a partir do 25, que um cara, que eles não sabiam que era Jesus, primeiro, que ele sabia que era Jesus, disse para ele ir para o outro lado, que ele ia encontrar com eles lá, os caravão, naquela tempestade. Jesus continua orando, e ali, já de madrugada, quase amanhecendo, Jesus vai, que nem um fantasma andando sobre as águas, palavra deles, como um fantasma. Eles olham para Jesus, aquela água turbulenta demais, e Pedro não se atreve a ir quando sabe que é Jesus. Sou eu, Jesus fala, eu sou, o mesmo eu sou das chamas, eu sou, sabe o peso dessas palavras? Mas Pedro, ele queria algo mais, eu creio que ele sabia que era Jesus, mas eu já preguei aqui sobre a grande pesca. Jesus afasta o barco para pedir, para pregar, que Jesus é esperto, senão Pedro ia dizer não. Quando Jesus começa a pregar no barco emprestado de Pedro, Pedro ouve a palavra de Jesus, e a palavra vai dizer que ele não lançou a rede sobre as águas, ele esperou a palavra de Jesus. Eu pregou, você pregou aí, pregou muito, eu vi o seu poder, então agora eu não sou doido de lançar mais nas águas, na tua palavra eu lançarei as minhas redes da mesma forma aqui. Uma palavra de Jesus foi suficiente. Ele esperou a palavra, então venha. Se és tu, me mande ir até. Se não fosse ele ia dizer, venha também. E o cara ia afundar. Ele sabia que era Jesus. Ele estava esperando uma palavra. E a palavra de Jesus, em realidade, é a mesma coisa. Venha. E Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Mas ele desviou o olhar, né? E afundou. Cara, esses 10 leprosos não desviaram o olhar. Eles andaram na palavra de Jesus até o fim. E por isso todos foram curados. Isso aqui é top, gente. Os 10 leprosos não foram até Jesus. Jesus não os curou. Jesus só deu o caminho. Jesus só deu um comando. Sabe? Siga meu pensamento aqui. Talvez Jesus falou algo, Creus ou igreja, ou quem está na internet, que não te agradou. Né? Talvez o que Jesus falou não te agrade. Como? Não deve ter agradado aos caras. Os caras esperavam que ele seria curado. Ele não pode dizer em nome de Jesus, que ele era Jesus já. Mas o outro leproso lá, que ouviu a pregação, provavelmente do Sermão do Monte, quando Jesus desce, em Mateus 8, né, que ele vai descer do monte, quando ele desce do monte, o cara diz, se tu queres, tu pode, seja limpo. O cara foi limpo. E esses leprosos aqui não. Jesus disse, vá ao sacerdote. Não gostei dessa palavra. Não vou não. Né? Talvez você não veja lógica naquilo que Jesus está fazendo com você. Mas esses 10 simplesmente obedeceram. Eles não tinham mais o que perder. Os caras eram excluídos. Ei, às vezes a gente é tão teimoso, sabia? A gente se agarra duros de coração. Nós somos tão tardios para crer. Eu vou dizer uma coisa. Você vai esperar Jesus te deixar numa situação de leproso para você não ter mais nada a perder, e só assim você vai acreditar e começar a obedecer Ele? Jesus faz isso, viu? Deixa a gente numa situação tão miserável só para ver
Se é assim, a gente não tem mais nada a perder. Já estou no fundo do poço, agora é só subir. Não é mais fácil? Por isso que ele fala, né? Sacrifício não peço, peço obediência. Ai, meu Deus. Eles foram andando. A palavra diz que ele estava de longe. Aí os filmes botam, né, Isaac? Os filmes são... Eu não entendo os filmes. Eles não querem ler a Bíblia. Não leem a Bíblia. Porque parece que bota aí, está assistindo um seriado aí agora chamado do Rei Davi, né? A Casa de Davi, né? Cara, botaram um Davi com cabelo pretinho, a Bíblia diz cabelo avermelhado, um cara feio, narigudo, baixinho e magrinho. Davi era forte, velho. Era mais baixo que os outros, mas disse que era um garoto muito bonito. Aí eu só falei isso para dizer que às vezes a gente vai nessas coisas aí, ó, aí os leprosos estão assim, ó, pá, todo mundo foi curado. Aí todo mundo vai embora e um volta e agradece. Não! Todos foram ao caminho dos sacerdotes. Todos tiveram uma fé tão grande que talvez nenhum daqui tenha. Todos creram no milagre e em algo ia acontecer. Todos. E aí no caminho, a gente nem sabe se foram juntos, mas deve ter ido. Estão lá, a gente não sabe se foi a 1 quilômetro, se foi a 2 quilômetros, se foi a um dia de... A gente não sabe, gente. Eles estavam andando, de repente um olhou, epa, não estava coçando não, mas estava andando, nem percebi. Ih, rapaz, cadê aquela ferida? Ih, não estou nem mais fedendo. E aí, velho, pronto. Aí quando o cara viu isso, vou correr para minha filha, que eu não vejo há 10 anos. Isaac falou isso muito bem aqui, eles foram fazer coisas do cotidiano deles. Eu lembro da pregação. O outro, rapaz, eu vou ver se eu recupero o meu trabalho. Foram fazer coisas que aparentemente não tem pecado. Os caras estavam numa vida miserável. Ei, Jesus te deu o emprego que você tanto quis. Você veio, você fez jejum, você veio ao culto, você foi perfeito, você dizimou, você ofertou, você carregou as cadeiras, ajudou o pastor, e você olhou, epa, consegui, Jesus me curou e nunca mais apareceu. Porque agora você foi para o seu trabalho. Jesus não é mais primeiro lugar em sua vida. Botaram a família em primeiro lugar, botaram tudo isso, mas um só olhou e disse: Deus é maior do que tudo isso. Ele me curou, Ele dá o resto. E vou voltar para Ele. Meu Deus, velho. Isso foi top. Olha, primeiro, alguém tem uma fé igual a de qualquer um desses 10, de ouvir algo que não é, seja curado, receba a sua bênção, o seu emprego está ali, mas ouvir algo que aparentemente não ia dar em nada. Ele mandou os caras para a forca. Vai lá se apresentar para os sacerdotes. Qualquer duvidazinha, eles iam chegar e iam morrer. Provavelmente um deve ter pensado assim, ó, a gente já está assim mesmo. Igual aqueles, né, no Antigo Testamento, né, eu não lembro o episódio que eles estão sitiados ali na cidade. E os 3 leprosos é que salvam todo mundo. Ele vê a comida. É tremenda aquela história também, mas assim, não tinha mais nada que perder. Isso, e aí eles estavam sitiados ali, e o pessoal queria matar eles de fome. Exatamente. Mas, gente, ou a gente vive para indagar a vontade de Jesus? A gente crê mesmo. Porque assim, a gente crê mesmo em tudo que está escrito. Crê, fé, a certeza, como Abraão falou no último culto. Fé é certeza absoluta. A gente crê mesmo em tudo que está escrito. E por que a gente não obedece e descansa? Porque se a gente cresce em tudo que está escrito, a gente obedecia o comando e descansava. Porque ele disse que tudo lhe será acrescentado. Ele disse: não se preocupe com amanhã, como fazem os ímpios. Tudo está no controle de Deus.
e ele olha para você e enxerga o filho que morreu por você, não tem dor que Jesus não restaure. Não tem situação que ele não cure, que ele ressuscite, que ele dê nova vida. Jesus é lindo, gente. A fé era tão grande que no meio do caminho foram sendo curados, gente. O segredo foi: eles não duvidaram. Eles não duvidaram. Se duvidasse, não era curado, não. Meu. Vá lá. Ei, eu já vi o que esse cara fez. Velho. Ele curou, tá ali. Ó, ele gosta de testar a fé da gente, viu? Ah, eu vou lá mesmo. Se ele disse para eu ir, eu vou. Não vai deixar eu morrer, não. Jesus tinha um problema sério com a morte. Velho. Ele chegava onde alguém morreu, o cara ressuscitava. Chegava no caixão, ressuscitava. Problema sério, é por isso que ele venceu a morte. A gente não precisa se preocupar com nada mais. A gente vive aqui, é um pouquinho de tempo. A gente vai sofrer, perde alguém, vai sofrer. Fica doente, vai sofrer. Perde dinheiro, vai sofrer. Mas logo esse tempo acaba. Na minha opinião, né? Menos de 10 anos aí Jesus volta. Vamos focar nele para a gente viver a eternidade. A eternidade nos céus, né? Porque a eternidade a gente vai viver de qualquer maneira. Ó, se Jesus te lançou uma palavra e te deu um caminho, não sei para que eu botei os óculos, não estou vendo. Se Jesus lançou uma palavra e te deu um caminho, siga nesse caminho, que uma hora o milagre vai acontecer. Pode ser 100 metros, pode ser 1 quilômetro, pode ser um dia de viagem, gente, pode ser alguns anos de viagem, mas se você continuar no caminho sem desviar, vai acontecer. Ele não é homem para mentir. Aqueles leprosos foram andando. Peraí, mas não estou vendo, o rapaz está chegando perto. Não sei se é 100 metros do sacerdote que foi curado. Jesus gostava de fazer isso. Mas eles foram andando. Eles foram andando. Eu acho que se eu fosse fazer um filme, eu botava assim. A 10 metros do sacerdote, o cara sendo curado. Mas eu botava as letrinhas dizendo que essa era uma possível forma de enxergar de um doido apaixonado por Jesus. Ai, meu Deus, cara. Tiago 1, 6-8 vai dizer assim: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ei, pessoas impelidas e agitadas pelo vento, ondas do mar não recebem nada. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Quando a gente se entrega a Jesus, Jorge, quando a gente diz, eu recebi Jesus, eu deveria dizer uma frase assim, o pau vai comer, gente. As coisas vão, rapaz, o mundo espiritual vem com tudo. Primeiro Deus vai provar se nossa fé é genuína. Ele já sabe. Mas a gente ganha poder no mundo espiritual. Se você disse, eu quero a tua vontade seja feita, eu entrego minha vontade à sua, eu te recebi, eu fui batizado, Jesus não vai deixar você ficar com a fé fraca, porque aquele que começou a boa obra terminará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Vai passar por tribulação para ver se a primeira delas, por mais leproso que pareça, não vai fazer você desviar dele. Leproso ou não, vai andando até Jesus, porque ele vai curar a sua alma. E gente, eu falei que a gente não é salvo pela fé, e sim pela graça, porque a fé sozinha não basta. A gente fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Ali ele está falando da fé em Deus, porque a gente tem fé em um bocado de coisa aí, e as coisas acontecem. Satanás dá bênção também, dá muita bênção, às vezes dá mais bênção que Jesus material, né? A gente quer tudo, ele dá tudo. Jesus dá no tempo certo, no propósito dele, porque isso é o mais importante. Agora, eu disse que a fé sozinha não basta, e os 10 tiveram fé. Eles queriam a bênção e todos conseguiram. Todos. Quantos de nós sabemos do poder de Jesus? Tem alguém aqui que não sabe do poder de Jesus?
Onde é que habita esse poder de Jesus? Dentro de nós, cara. Agora, quanto de nós, não é para a gente mesmo, para você que está ouvindo, não queremos compromisso com Jesus? A gente quer a bênção, Jorge, mas compromisso não. Acha que só um ou 2 dias de culto é o compromisso que a gente tem com Jesus? Não, não é. Como Isaac gosta muito de falar, é depois dessas portas que vai mostrar o compromisso com Jesus. Se a gente continua a caminhada com Ele. Quantos somos curados e abandonamos? Aqui foi 90%, meu amor. 90% foi fazer o que era correto. Provavelmente foi fazer o que era correto. Na visão do mundo. A única coisa não correta aí foi a mais importante de todas. Destruir o primeiro mandamento. Eu falei destruir porque eu não encontrei a palavra em português. Não cumpriu o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E família aí entra em coisas, filho entra em coisas, videogame entra em coisas, malhação entra em coisas, o seu bem-estar, o seu emprego, o seu dinheiro, tudo isso aí não pode estar à frente de Jesus. E quando a gente faz isso, a gente confia e Ele cuida de nós. Eu digo para todo mundo, Isaac, eu sou rico pra caramba, velho. Você é doido, o dinheiro que eu quiser, se tiver um propósito de Deus, Ele me dá. Então eu tenho o que Deus quer que eu tenha, porque por minha fé eu não vou deixar de ganhar dinheiro, não. Por minha fé eu não vou deixar de ter uma vida confortável, a vida que Jesus me prometa. Por minha fé não, pela vontade dele eu aceito. Eu estou falando que eu não vou cair por causa da minha fé, mas essa fé não salva. Essa fé não salva, porque 10 tiveram fé igual a minha, e só um recebeu a salvação. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. Glória a Deus, um doido para o mundo, né? Doido como nós. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Agora a melhor parte. E este era samaritano. Dá a entender que tinha judeu nos outros, né? Repare, 10 leprosos, para fazer questão de dizer isso, um voltou, e este era samaritano. Não sei se tinha mais samaritano no meio, mas se eu pudesse chutar, eram 9 judeus, e este era samaritano. Cara, isso é uma porrada na maioria das igrejas aí, velho, que está achando que igreja é isso, aqueles shows violentos, cobrando ingressos, e quem paga é culpado na mesma moeda. Um clube, virou tudo clube. E o que foi salvo era de fora de tudo isso. Estava vendendo coco aí, ninguém percebeu. Foi o que foi salvo. Gratidão, velho. Apenas um voltou. Não sabemos a que distância. Não sabemos se ele foi andando, voltou andando, se pegou um burro para vir, se pegou carona, porque agora já podia. Já era curado, não era mais leproso. Rapaz, teve um aqui que Jesus foi na casa de Simão, o leproso, né? Será que foi esse? Que deixou de ser? Mas esse reconheceu que Jesus era maior que os sacerdotes. Reconheceu que Jesus era maior do que os pastores que estão aí. Reconheceu que Jesus era maior que o Papa. Reconheceu que Jesus era maior do que qualquer ser humano. Reconheceu que Jesus era maior do que qualquer bênção material. Reconheceu que Jesus era maior do que qualquer ressuscitação de um morto. Que Jesus era maior do que qualquer doença, qualquer câncer que a gente pode ter e ser curado. Que Jesus era maior do que tudo isso. E era samaritano. É top demais. Jesus era maior do que a religião. Ele reconheceu que a fonte era Jesus. Como a gente debateu lá juntos no culto que foi na casa de Liane. Eu ia falar Liliane. É Liane. Ah, gente. Agora, sabe o que é interessante, Isaac? Ele, todos lá,
Pode ter dito, glória a Deus, fui curado. Eu amo Deus. Ei, só vale demonstrado com atitude. Nessa de abrir a boquinha e dizer não. Eu sou de Jesus. Pergunta na rua, a maioria, né? Eu sou de Jesus, mas eu vou lá no bloquinho. Eu sou de Jesus, mas isso aqui não, nada a ver. Nada a ver que vai levar, né? Nada a ver de Satanás. Não, gente. Não há como dizer que tem fé em Jesus e não mostrar em atitude. Não há como dizer que é grato e não honrar. E não fazer. Não adianta. Pedro, tu me amas? Sim. Então faça algo. Pedro, tu me amas? Sim. Faça algo com as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim. Então cuida de todo mundo. Faça alguma coisa. Se não, é só da boca para fora, Pedro. Igual que você fez da outra vez, dizendo que não me negaria. Mas demonstrou que negou com atitude. É top isso, gente. Demonstrou reconhecimento sem atitude não vale nada. Amor sem atitude não vale nada. Ei, quanto vale o que eu estou ensinando aqui? Quanto vale o que a gente ensina aqui? Vale muito? Cadê a atitude? Quanto vale o que muitos ensinam? Pô, que pregação, pastor, mudou a minha vida. Tá, e cadê a atitude? Não vale nada. Deus está vendo tudo, Jesus está vendo tudo, gente. E não é porque o pastor falou não, em defesa própria, e falei mesmo. É porque se não houver mudança, não sobe. Se não tiver um coração nele, não sobe. Vai ficar se preocupando com as pessoas fazendo isso, fazendo aquilo, cabelo assim, isso aqui assim. Davi matou, velho. Mas Davi fez um bocado de coisa, mentiu. E foi homem segundo o coração de Deus. Davi é top, ele não fazia nada sem a presença de Deus. Consagre a sua vida e seus caminhos ao Senhor, e tudo que fizer será bem sucedido. Você perdeu o emprego? É só um cano na tribulação. É só um cano nessa tribulação chamada tubulação. Alguém ficou doente ou até morreu? É só um cano na tubulação. Agora, se a fonte parar de jorrar, você está ferrado. É só um cano, cara. Conserte esse cano. Deixe Jesus consertar esse cano. Deixe Jesus curar a lepra desse cano. E a água vai jorrar de novo, porque a água está sempre jorrando. É água viva, é Jesus. Agora tome cuidado, para quando consertar o cano, você não começar a agradecer o cano, em vez de agradecer a fonte. Que é isso que a gente faz. Botaram um remendo aqui, ó. Agora louvado seja esse remendo. Louvado seja o óleo ungido. Louvado seja. Não! Demonstre gratidão a Jesus, gratidão ao irmão, gratidão ao pastor, gratidão à vida que você tem, gratidão porque você abre os olhos de manhã, gratidão porque nenhum daqui tem problema algum, gente, diante de um leproso. Ele veio para todos. Eu disse que a fé sozinha não basta. Estou terminando. Cara, isso aqui é demais, gente. A gente chega na igreja, a gente coloca uma roupa de igreja, a gente começa a obedecer as regrinhas da igreja, aí a gente fica cheio de doutrinas, se sentindo mais santo que todo mundo. Nós somos mais melhores, mais santos. Aí vem um cara de fora e toca o coração do mestre. Vem um de fora, leproso, quebra todos os protocolos, adora Jesus de sua maneira, e Jesus recebe isso e rejeita a gente, toca o coração. E este era samaritano. É por isso, se alguém disser assim, ele não é digno de tomar ceia, eu digo, eu também não.
Eu não sou maluco de dizer que eu sou digno. O sangue de Jesus é que me torna capaz. E Jesus está perguntando hoje: onde estão os 9? Onde está o povo que faz parte da minha igreja? Não se achou quem voltasse para dar glória, a não ser o estrangeiro. E por último, a salvação. Jesus perguntou, não eram 10, não se achou quem voltasse para dar glória, a não ser esse estrangeiro. E ele disse, levante-se e vá, a sua fé salvou você. Peraí, velho, e os outros 9? Não tiveram fé. Só foram curados, muito bem dito. Só foram curados. É que para muitos, Isaac, ser curado é tudo. Eu tenho um testemunho, eu fui curado na macheira, e começa a rodar, reteté para cá, vassoura voando para lá, caindo no chão, fazendo aquelas coisas todas, e não está salvo. Porque só vai estar salvo os gratos, só vai estar salvo o que vem para a igreja, porque Jesus amou primeiro. Os que oram porque querem intimidade com o Pai, o que jejuam porque quer conhecer mais do Pai, porque quer estar mais próximo. Não os que se fantasiam de evangélicos. Isso aqui é muito forte, gente. Todos 9 deles foram curados, 9 deles tiveram uma fé tremenda, 10 tiveram uma fé tremenda, mas só um teve a fé salvatória. Só um não só declarou com a boca que Jesus é Senhor, mas creu com o coração. É isso que esquecem. Vem aqui na frente, quem quer receber Jesus, vem aqui na frente. Aí o cara vem aqui na frente, a mulher vem aqui na frente, o cara faz uma oração supersticiosa e pronto, o cara está salvo. Não se arrependeu de nada, não mudou a vida, não é grato, não ama Jesus porque Jesus amou primeiro, mas sempre querendo alguma coisa, não está salvo. Esse texto é forte, gente, porque a maioria faz parte dos 9. Jesus é primeiro lugar em sua vida, é primeiro lugar em minha vida. Isso mexe comigo. Isso mexe comigo. É tremendo. E qual a fé certa? A fé certa é a fé de Marta e de Maria. Começou com Marta, parece que ela aprendeu a lição. Quando Lázaro estava, e agora eu estou terminando finalmente, quando Lázaro estava morto, Marta sai de casa e a palavra diz que Maria ficou lá e ela veio para Jesus e ela fala como? Eu anotei aqui. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que agora Deus te dará tudo o que pedires. Essa fé ainda não salva. Ela sabia do milagre, ela sabia que podia acontecer. Mas olha, gente, Jesus disse, o seu irmão vai ressuscitar. E ela duvidou. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, me verá, e quem vive em mim, olha a fé que salva aqui. E ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Ela não estava mais nem aí para o milagre. Se ele curasse Lázaro, ela se jogava aos pés. Se ele não curasse Lázaro, ela não se jogava aos pés. Ela perdeu a fé no milagre. Ela perdeu a menos importante, ela perdeu a fé dos 9, mas ela manteve a fé do de 1. Vocês estão entendendo? Que coisa linda, velho. Ela, nesse momento de fraqueza, o que eu quero passar para vocês, se sinta normal quando a sua fé fraquejar. Se sinta humano, você é humano. Quando você estiver chorando por algum momento, se você passando por um momento difícil, respeite seu luto, respeite seu momento, respeite sua dor, não tem problema não, o irmão pode te ajudar, mas nunca perca a fé de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que desceu ao mundo para te salvar. E se você o recebeu, aplauda o nome dele nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus.